Oi, a gente vai falar sobre cubismo. Eu sou a Bruna. Eu sou a Brenda. Eu sou a Joana. Eu sou a Júlia. E a gente é da MM32. O cubismo foi uma vanguarda europeia surgida no século XX na França, que abrangeu as artes plásticas e a literatura. Marcado pelo uso de formas geométricas, ele rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição de formas. E esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela As Damas da Vigo, do pintor espanhol Pablo Picasso. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionismo impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque foi fundador do movimento cubista. No Brasil, somente após a Semana da Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista ganhou força. Ainda que os artistas brasileiros não se entregaram às características exclusivamente cubistas, podemos destacar as telas da artista plástica de Tarcísio do Amaral. Nelas podemos ver a influência cubista pelo uso das formas geométricas. Ainda nas artes plásticas, vale ressaltar o trabalho de outros artistas brasileiros, Anita Marfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Já a literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Raul Bupp e Érico Veríssimo. Note que a literatura cubista teve como foco a destruição da síntese, ponto fim à linearidade. Tá, eu vou falar um pouco das características. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, construindo uma figura de 3 dimensões. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser tratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. O cubismo é dividido em 3 fases. Fase cezanista, de 1907 a 1909, também chamada de fase pré-analítica. O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Fase analítica ou hermética, de 1909 a 1912. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada e registro dos elementos pictóricos e seus elementos em planos sucessivos e superpostos. E a fase do cubismo sintético, em 1911. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno das figuras, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis. Passa a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela para extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura ensina. Os maiores representantes da pintura cubista foram Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, Diego Rivera, Tarsila do Amaral. Os principais escritores da literatura cubista foram Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Oswald de Andrade, Érico Veríssimo e Raul Bupp.